Queridos, em nome de Jesus, eu quero compartilhar com você uma palavra ao seu coração, que vai falar um pouquinho sobre cura interior também. E depois nós estaremos orando novamente. Amém? Deus abençoe o irmão Ederson, que deve estar assistindo aí com a Alana também, né? Glória a Deus pela vida do Éder, venceu, a Alana também. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, queridos? E eu creio que os demais vencerão também, em nome de Jesus Cristo. Irmãos, eu queria compartilhar com vocês rapidamente o que traz o título de Jesus me libertou, ou libertos por Jesus. A palavra de Deus diz que o sangue de Jesus nos libertou, que o sangue de Jesus nos comprou, que o sangue de Jesus pagou um alto preço de uma cédula de morte que nós tínhamos já decretada sobre a nossa vida. Então, através da graça redentora, salvadora, nós fomos comprados por esse sangue. Essa dívida foi quitada. Isso não nos foi cobrado, não nos foi levado em conta, em consideração, né, pelos erros do passado, dos nossos pais. Silvinha, glória a Deus, Silvinha, deu negativo, Deus abençoe. E é sobre isso que eu quero falar, porque se o sangue de Jesus nos libertou, se o sangue de Jesus nos dá graça, ó, meu primo Emídio, Deus abençoe, Emídio, Curitiba, Deus abençoe, meu primo cantor, é uma bênção. E se esse sangue nos comprou, a pergunta que eu faço é por que nós ainda vivemos cativos de muitas coisas e nós nos tornamos cativos de traumas, de situações que nós acabamos adquirindo, né? Mesmo que involuntariamente ao longo da vida, algumas decisões erradas nós tomamos porque nós... Ô Elvis, Deus abençoe, querido. Deus abençoe e te cure em nome de Jesus. E por que nós carregamos isso se o sangue de Jesus nos liberta de todo o mal? Né? O sangue de Jesus não é suficiente? Queridos, claro que o sangue de Jesus é suficiente, só que nós precisamos entender e acreditar nisso, porque muitos de nós temos uma vida complicada e não somos felizes, não temos muitas realizações na nossa vida, justamente porque nós ainda estamos cativos, né, a coisas ruins que nos aconteceram, coisas do passado, atitudes irresponsáveis que nós tomamos, e nós acabamos pagando um preço por conta dessa situação. Isso causa na gente danos emocionais, danos relacionais, danos materiais, né, até os dias de hoje. Até os dias de hoje. Então, eu queria compartilhar com vocês hoje o primeiro texto bíblico, está lá em Isaías 64, versículo de número 4, aonde o profeta ele diz o seguinte: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Então, a gente pensando a partir dessa premissa de Jesus ter, né, pagado um alto preço pela minha e pela sua vida, um preço de sangue na cruz, a gente vê uma palavra dessa veterotestamentária, né, uma palavra do Velho Testamento, onde o profeta Isaías, que é o profeta cristológico, onde ele fala assim: porque desde a antiguidade, desde a fundação, desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus, queridos. Olha o que o profeta está dizendo: além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Então nós servimos a um Deus que nos ama e um Deus que quer cuidar de nós o tempo todo. A palavra de Deus diz assim: eu sei a que pensamento eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Parece que é uma frase repetitiva, parece que é uma frase que a gente constantemente fala, mas é uma realidade. Eu sei que pensamento eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor. E é um pensamento de paz e não de mal. Para quê? Para que nós venhamos ter o fim que nós desejamos ter. Ter um fim de vida em paz, porque nós somos perecíveis. Ou vai chegar o nosso momento de partir para a glória,
quando formos requisitados por Deus, ou nós veremos Jesus Cristo voltar e buscar a sua noiva, que somos nós. Aqui o profeta, ele está dizendo que Deus nos ama e nos cuida. E desde a antiguidade, desde quando nós éramos uma substância ainda informe, ele já nos conhecia, já nos desenhou, já esquadrinhou o nosso andar, já preparou para aqueles que aceitarem a sua palavra, né, que aceitarem a sua vontade, né, ter um futuro extraordinário, e esse futuro extraordinário na terra, mas também na eternidade, é garantir a salvação. Então, queridos, é como eu digo, entre uma pregação e outra, né, quando a gente ouve o profeta dizendo que eu sei que pensamento tem a vosso respeito, né, é aquilo que eu digo, porque o desejo do Pai, ou seja, de Deus, do Abba, é de nos ver curados e felizes. Eu consigo olhar para um Deus, né, esse é o Deus que eu creio, esse é o Deus da palavra, amém, queridos? É o Deus da palavra, é o Deus criador de todas as coisas, é o Deus que criou o cosmos. Marco Ilha, seja bem-vindo em nome de Jesus. Wesley, meu querido diácono Wesley, Deus abençoe. Então, queridos, eu consigo olhar para um Deus cuidadoso, um Deus que olha para lá e de repente ele olha para nós e fala assim: olha, eu não queria que você estivesse doente. Essa situação não é que foge ao controle de Deus. Muitas pessoas estão, por exemplo, se a gente analisar essa questão de pandemia, o desejo de Deus é que nós venhamos viver essa aflição, esse medo, essa incerteza, essa insegurança? Claro que não. Porque o pensamento dele ao meu e ao seu respeito, ele é um pensamento bom. O que é um pensamento bom? É um pensamento perfeito. Por exemplo, um pai que ama seu filho, uma mãe que ama sua filha, seu filho, o que eles desejam para os seus filhos? Coisas boas. Uma boa profissão. Eles desejam saúde. Eles desejam um bom casamento. E é assim que Deus olha para mim e Ele olha para você. Mas nós ainda estamos cativos de uma coisa que Jesus, Ele entregou a sua vida para nos libertar. E a palavra de Deus é muito, muito clara a respeito disso. E eu quero compartilhar com você, né, porque Deus quer te ver curado e curada. E quer ver você feliz também. Esse é o desejo de Deus para a sua vida. Entenda isso. Entenda isso. Ele quer te curar e te ver feliz. Filipenses capítulo 3, e eu gostaria de ler do versículo 12 ao 14. As palavras do apóstolo Paulo, a palavra do Senhor diz assim: não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para que o também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram e avançando para as que diante de mim estão, versículo 14, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Essa é a palavra que eu quero usar como base, né, para que nós venhamos desenvolver esse pensamento, né, desenvolver essa palavra que vai trazer cura para a sua vida em nome de Jesus. Eu tenho visto pessoas sofrendo muito ao longo da minha vida. Eu já sofri muito até encontrar, né, a cura para minha alma, né? E a cura é um processo que ela nunca para. Ou seja, eu sempre estou no processo da cura da minha alma. Mas eu tenho visto muitas pessoas tendo uma vida levada a trancos e barrancos. O que é trancos e barrancos, né? Uma linguagem popular, antiga. A bancarrotas é quando você está declinando, caindo. E nós temos visto isso. Você vê hoje a pessoa está bem, amanhã ela está mal. Hoje ela está feliz, amanhã ela está triste. Hoje ela está louvando, amanhã ela está amaldiçoando. Então a gente tem visto muitas pessoas passando por diversas dificuldades, enfermidade que nunca tem fim, finança que nunca dá certo, casamento que vive em crise, pais e filhos brigando, se degladiando. É uma coisa que você não tem paz. Tem pessoas que
começa a passar mal quando chega a hora de ir para casa, porque a casa, em vez de ser um paraíso, ela passa a ser um inferno na terra. Deus abençoe Emília e Anderson, o Kaique e a Estelinha também. Deus abençoe em nome de Jesus. Tá entendendo isso? Então muitas pessoas não entendem que o Deus da Bíblia aqui, o Jesus Cristo de Nazaré, o servo, o vicário do Senhor, deu a vida para que nós não vivêssemos mais essas coisas na nossa vida. Eu acho interessante, o Paulo ele diz assim, porque se a gente analisar no ponto de vista do apóstolo Paulo, irmãos, ele era terrível, a vida de Paulo era muito pior talvez do que muitas de nossas vidas. Mas Paulo chegou a um momento, e a alma de Paulo era tão curada, que ele diz assim aos irmãos filipenses lá de Filipos, ele diz assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, então eu avanço e vou tomando posse daquelas que estão diante de mim. Diante de mim. É o que Paulo está dizendo. Paulo vai dizer também, lá na frente, a Bíblia diz, por intermédio do apóstolo Paulo, que foi para a liberdade que Cristo nos libertou, para sermos livres. Pastor, isso é para a eternidade. Sim, ele nos deu o seu sangue na cruz para a eternidade, para que nós pudéssemos ter vida eterna, sim. Mas, quando diz foi para a liberdade que Cristo nos libertou, também em vida. Porque ele nos dá vida. Ele nos dá vida. Vida em abundância aqui na eternidade. Então quando Paulo diz, eu esqueço das coisas que para trás ficaram e avanço tomando posse daquilo que Deus me deu, é o que ele está dizendo. E é o que eu e você precisamos fazer. E é o que eu e você precisamos ter essa postura de fé em Deus, de fé em Jesus Cristo, de entender que o Espírito habita em nós e nos sustenta. Constância. Veja bem nas palavras do apóstolo Paulo. Primeira coisa que eu quero falar com você está lá no versículo de número 12. Você que está acompanhando. Versículo de número 12. Olha só. Em sua declaração, no versículo de número 12, ele diz que houve para ele um tempo do quê? De imperfeição. Nós não somos perfeitos. Paulo não está declarando que agora ele é de um tempo de imperfeição. Ele diz assim, olha, não que eu já tenha obtido a perfeição. Ele teve um tempo bem difícil da vida dele. Um tempo que marcou negativamente a sua vida. Amém? Caiu? Vocês estão me ouvindo aí ou caiu? A Josi escreveu aqui, a Josiane caiu. Amém, querido? Se alguém pode me dar um amenzinho aí. Tá tudo, tô chegando aí. Então Paulo vem dizer isso. Ele vem dizer que algo marcou negativamente a sua vida. Negativamente a sua vida foi marcada. Muitos traumas. Muita situação que aconteceu envolvendo o apóstolo Paulo. A segunda questão que a gente vê aqui está no versículo de número 13. A sua deixa para nós, para mim, para a sua vida, no versículo de número 13, é que você não consegue mudar o seu passado, mas você pode deixar ele para trás, entenda isso. É interessante a gente entender isso, porque no versículo 13, olha o que Paulo diz, irmãos, quanto a mim, eu não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço. É impossível você mudar o seu passado. Isso não existe, irmão. A gente não pode voltar no tempo. Isso não. A física é clara em relação a isso. O seu passado não pode ser mudado. Assim como uma palavra que você lança não volta atrás, assim seu passado também. Às vezes a gente fala assim, se eu pudesse voltar no tempo. Se eu pudesse voltar no tempo, irmãos, eu teria me convertido aos 11, 12 anos de idade. Se eu pudesse voltar no tempo, eu não teria feito um monte de coisa, mas eu não posso. E o fato é que eu fiz muita coisa errada.
Mas Paulo traz uma deixa para mim e para a sua vida. Entenda. Ele diz assim, irmãos, quanto a mim, eu não julgo ao ver alcançado o quê? A perfeição. Mas uma coisa eu faço, entenda. A liberdade que Cristo vos libertou. Olha o que Paulo diz. Esquecendo-me das coisas que para trás ficaram e avançando para que diante de mim estão. Prossigo para o alvo. Você não pode o passado, mas você pode decidir no presente e escrever um novo futuro para você, que é aquilo que Deus quer para você. Com o erro do passado você aprende. Se a gente analisar, por exemplo, por que nós cometemos tantos erros? Porque nós não damos atenção devida à palavra de Deus. Se nós dessemos a atenção devida à palavra do Senhor, nós entenderíamos que pela teimosia de um povo, pela dureza de coração desse povo, eles ficaram 40 anos fazendo um percurso de menos de 3 meses, talvez 2 meses. E eles não entraram, não herdaram a terra prometida. Então, por que nós vamos cometer o erro que eles cometeram? Você sabia que nós devemos aprender muito mais com os nossos erros do que com os nossos acertos? Eu acho interessante, a palavra de Deus, se eu não me engano, está lá no livro do profeta Ageu, se eu não me engano, tá? Eu não lembro da Bíblia toda. Eu sou um ser humano normal. Mas se eu não me engano, é lá no livro do profeta Ageu que diz assim, considerai o vosso passado. Considerai. Leve em consideração quem você era. Leve em consideração quem você foi, quem você é agora e quem você vai ser amanhã. Olha que interessante. Paulo está dizendo aqui para mim e para você. A única forma de se libertar do passado, de dores e de erros, é avançando para as coisas que estão diante de nós. Deus preparou. O que Deus preparou para mim e para a sua vida? Cura, restauração. Muitas coisas Deus preparou para nós. Deus preparou para nós, sim, muita saúde, prosperidade, tudo, tudo. Casamento bom, filhos abençoados, netos, gerações. Deus abençoa. A vontade de Deus é essa. O que Ele determinou para mim e para a sua vida é isso. Mas depende muito de mim e de você, de nós entendermos, porque como você vai tomar posse ou você vai conquistar aquilo que você não conhece? Quando Caleb vai até o Hebron para conquistar o Hebron, não era um lugar estranho. A palavra de Deus diz lá no livro de Números que Caleb já havia andado naquela terra. Ele já havia visto aquela terra. Ele já conhecia aquela terra. E ele chega em Josué e fala assim, olha, no tempo de Moisés aqui foi prometida essa terra para mim, porque Deus falou por intermédio, andei nessa terra e eu quero essa terra. Então nós precisamos entender essas coisas. O terceiro ponto que eu quero tratar com você está no versículo de número 14, onde nós entendemos o seguinte, somente prosseguindo para o alvo é que você vai conseguir superar as coisas do passado. E a pergunta aqui, o que é o alvo? O que é o alvo? O alvo é Jesus Cristo, queridos. O alvo é o Evangelho da salvação, a palavra de Deus e a vida eterna. É ter uma vida com e em Cristo Jesus, não ter uma vida casta religiosa, uma vida com uso e costume, isso e aquilo, que isso não leva você a lugar nenhum. Tudo que nós precisamos está na palavra. Nós queremos experiência, é extraordinário, mas tudo vem através da palavra, através do entendimento daquilo que Deus tem para mim e para a sua vida. Esse é o alvo. O alvo é Cristo, queridos. O alvo é reconhecer o senhorio, porque isso traz cura. Em João 8,32, eu vivo dizendo, isso aí não é frase do Bolsonaro, irmãos. Isso aí é palavra de salvação, é palavra de Deus. Diz lá assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Qual é a verdade que liberta? Cristo Jesus. Cristo é a verdade que liberta. Cristo é a verdade que salva. Cristo é a verdade que cura. Cristo é a verdade que liberta você, meu irmão e minha irmã, de cativeiros espirituais. O sangue de Jesus Cristo
Jesus é o nosso alvo. A salvação, o reino de Deus, a palavra do Senhor. E nós precisamos entender isso. Qual o alvo? Jesus. O sangue, o sacrifício, o sangue aspergido na cruz é suficiente, queridos, é suficiente para dar para nós uma nova vida. Que nós a deveríamos ter tomado posse há muito tempo. Porque a cruz nos garantiu isso, amados irmãos. A cruz nos garantiu isso. Paulo está dizendo aqui que o nosso alvo, eu prossigo para o alvo. Ele diz, eu prossigo, versículo 14, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus, em Cristo Jesus. E fala para mim se isso não é algo extraordinário. É uma palavra que diz assim, olha, você pode ser curado de todo o mal. Você precisa acreditar, você precisa ter fé em Cristo e você precisa entender que o sangue dele liberta e cura de todo o mal. Que dá vida, irmãos. Que chama um homem 4 dias morto enterrado, já em estado de putrefação. E ele chega diante de um sepulcro, Jesus fala assim, Lázaro vem para fora. E esse homem sai, irmãos. Não há impossível para Deus, há impossível para mim. Há impossível para você, mas quando nós falamos em Deus, nós falamos de um Deus do impossível, que cura, que liberta de todo mal. O sangue de Jesus Cristo, irmãos, quando é proferido pela nossa boca, diz assim, seja curado em nome de Jesus Cristo. Você não precisa ser mega, ultra espiritual. Orar em línguas. Não, você precisa acreditar, porque se você crer no que você está falando, e você estender a sua mão, e você dizer, seja curado, ou serei curado agora em nome de Jesus Cristo. Queridos, isso tem um poder extraordinário, não existe no mundo um poder semelhante a esse. Não existe. Esse poder está disponível para mim, para a sua vida. Esse poder está sendo derramado dos céus sobre nós, queridos, porque lá na cruz, quando Jesus diz está consumado, foi para que nós tomássemos posse disso e que nós fôssemos libertos de todo mal. Foi para a liberdade que ele nos libertou. Então qual é o alvo que eu e você devemos seguir para nós sermos curados? Jesus, a verdade que liberta. A verdade que liberta, João 8,36, se o Filho vos libertar, entenda isso, se o Filho, quem é o Filho? Jesus Cristo, o Logos de Deus, se Jesus Cristo me libertar, então verdadeiramente eu serei o que? Livre, eu serei curado, eu serei restaurado em nome de Jesus Cristo. Nunca, queridos, nós precisamos exercitar tanto a nossa fé quanto agora. A oração, a intercessão. Eu estou vendo pessoas desistindo. Eu tenho visto pessoas esmorecendo na fé, quando é a hora do clamor. Interessante essa campanha, já são 12 semanas hoje. E qual é o título dessa campanha, queridos? Qual o tema dessa campanha? Edificando a minha vida através da oração. E oração sem fé não adianta nada. Então você precisa edificar a sua vida. Estelvina, seja bem-vindo em nome de Jesus. Deus abençoe. Cleide, Deus abençoe. Edificando a minha vida através da oração, da fé, através da palavra. Nunca, nunca na vida, queridos, nós precisamos tanto unir a nossa fé e acreditar como agora. Jesus Cristo, ele deu a vida para que eu e você tivéssemos vida abundante. Paulo, ele diz, eu prossigo para o alvo, eu prossigo para Jesus Cristo. Resumindo, queridos, amados irmãos e irmãs, a declaração de Paulo nesses versículos, ela é muito simples para mim e para a sua vida. Ela é muito simples mesmo. É assim, é como se Paulo dissesse, né? Eu fui ferido no passado, eu errei no passado, eu fiz coisas no passado das quais eu não me orgulho,
me deu uma nova chance. O sangue de Jesus Cristo me deu a chance de viver uma vida justa, feliz e plena. Isso não é extraordinário? Isso é graça de verdade. Isso é graça. Quando Paulo está falando assim, eu vivo a abundante graça. Eu vivo a abundante graça. Porque Paulo está dizendo, eu fiz tudo de errado. Mas eu entendi que eu era errado e eu entendi quem é Cristo Jesus. E eu entendi a mensagem da cruz. E eu entendi o sacrifício, o sangue aspergido. Eu entendi. Então eu deixo para trás as coisas que eu fiz, das quais eu não me orgulho, para viver uma vida agora justa, feliz e plena. Andando com Cristo Jesus, crendo nisso, acreditando nisso. Irmãos, nós somos um corpo. E esse corpo tem que acreditar. Esse corpo é chamado de o corpo de Cristo. E ele deve ser completamente ajustado, inteiramente ligado, unido, como a canção lá diz. Vivendo em fé, vivendo em esperança. É o que nós precisamos. Paulo diz isso. E eu, queridos, eu descobri que o único modo de nós nos libertarmos do nosso passado é viver uma fé genuína em Cristo. Isso liberta. Sabe por que a libertação, a cura interior é um processo que nunca para? Porque todos os dias nós temos que acreditar em Jesus. Nós não devemos titubear, nós não devemos colocar a nossa fé em interrogação. Nós não podemos fazer isso. Nós precisamos, irmãos, em nome de Jesus, todos os dias exercitar essa fé. Isso é ter uma fé genuína. E uma das coisas que eu falo, que eu me orgulho muito, eu falo sobre a minha conversão, a conversão da minha esposa, da minha casa. Eu chamo de conversão genuína. O que é uma conversão genuína? Uma conversão verdadeira. Porque desde o dia em que nós declaramos Cristo Jesus em nossas vidas, e nós fizemos coisa no passado que nós não nos orgulhamos também, desde que nós fizemos isso, nós nos mantivemos firmes na presença de Deus. Fomos tentados diversas vezes, lutamos contra essas tentações e vencemos todas elas. É o leão por dia que a gente mata. Isso é ter uma fé genuína. E se nós tivermos essa fé genuína em Cristo Jesus, nós vencemos. Lá no Evangelho segundo São Marcos, se eu não me engano, no capítulo 10, se eu não me engano, fala de uma mulher que tinha a costa curvada. A palavra de Deus diz que essa mulher vivia num cativeiro. E há 18 anos ela sofria. E estava dentro da igreja. Ela é chamada de filha de Abraão. Jesus vai lá e cura aquela mulher. A verdade que liberta chegou na frente dela e diz: seja curada desse mal. Sou eu, Jesus, quem está dizendo. Endireita essa coluna. A mulher foi curada, irmãos. Os hipócritas, os que não têm fé, questionaram, falaram, murmuraram. Mas Jesus curou a filha de Abraão. Jesus curou a crente, irmãos. Ei, ele cura os crentes, está entendendo isso não? Ele cura os crentes, irmãos. Jesus ouve a oração dos crentes. Aqueles que creem, por isso que eu estou dizendo crentes. Ele entra com providência naqueles que andam no seu caminho, aqueles que amam a vinda de Jesus Cristo, aqueles que amam a sua palavra. Jesus cura os crentes, irmão. Tem crente aqui ou não? Tem crente nessa live? Se tem, receba a cura em nome de Jesus. Eu profetizo essa cura em nome de Jesus. Seja curado de todo o mal em nome de Jesus. A minha fé diz isso. Eu creio que Jesus Cristo te cura. Eu creio que Ele cura a minha vida. Eu creio que Ele cura a vida da minha família. Eu creio que Ele cura a igreja. Eu creio, irmãos. Mas um pouquinho para frente, Jesus cura um homem paralítico há 38 anos no tanque de Betesda. Há 38 anos esse camarada não conseguia pular na água.
Jesus então entra com a providência na vida dele. Falou, não precisa você pular na água não, toma teu leito, levanta, anda. E o homem foi curado. Jesus cura, queridos. Nós precisamos declarar isso e viver uma fé genuína, porque Ele cura mesmo, em nome de Jesus. Um pouquinho mais para frente a gente vê Jesus curando as emoções feridas de uma mulher lá no poço de Jacó. O que a palavra de Deus chama de mulher samaritana, ou a mulher de Samaria. Nós conhecemos o diálogo de Jesus com aquela mulher. Ele chega diante do poço, pede água. Aquela mulher estava escondida ali, era o horário de almoço, o horário que ninguém saía da casa. Mulher completamente com um passado complicado, vários casamentos, né, ou pelo menos vários relacionamentos. E ali eles têm essa conversa e Jesus entra nas emoções daquela mulher. Interessante, nessa ele não cura o corpo, ele cura a alma. Ele cura a alma. Ela tenta desconversar e ele vem e fala, ó, não, vai chegar um dia que você não adora nem aqui nem ali. Você tem que adorar dentro de você, dentro da tua alma, dentro do seu psique, dentro do seu pensamento. Porque se você acreditar ali dentro, você está adorando em espírito e em verdade, queridos. Em espírito e em verdade. É isso, tem que estar dentro da gente. Essa fé tem que estar dentro da gente, em nome de Jesus. Paz, Felipão, Deus abençoe. Está entendendo como que é poderoso isso, queridos? Olha que extraordinário, tem que estar aqui dentro, porque é isso que ele fala. E quando ela entende que quem está falando com ela era o Messias, era o Filho de Deus que veio na terra, o remidor do povo de Deus, ela fala, a verdade está diante dos meus olhos. E ela sai, ela esquece de todo o erro dela do passado e ela sai dizendo para todo mundo ali da onde ela morava, daquele bairro, e começa a dizer, olha, venha todo mundo, porque está aqui, ele é o Messias, eu ouvi a sua palavra, eu acreditei, esse é o Filho de Deus. E o impacto é tão grande nas emoções dessa mulher, que ela é curada de uma forma tão extraordinária, que a palavra de Deus diz que ela sai dali uma evangelista convicta. O que é uma evangelista convicta? É uma pessoa que sai evangelizando porque ela acreditou naquilo. Ela sabia que o rei estava ali na frente dela, ela não teve dúvida. E foi tão extraordinário, e a cura foi tão extraordinária, que a palavra de Deus diz que ela evangelizou toda uma Decápolis. Você sabe o que é uma Decápolis? É um conjunto de 10 cidades. 10 cidades, irmãos. A gente vê Jesus libertando uma mulher de um cativeiro espiritual. Nós vemos Jesus curar uma pessoa desanimada. 38 anos. E nós vemos Jesus curar a alma, curar as emoções das feridas. Não é extraordinário? Não é extraordinário o que Jesus faz através da fé nele e da perseverança? A mulher tinha 12 anos que não parava de menstruar. 12 anos com um fluxo hemorrágico sem fim. Gastou tudo que tinha. Todo o seu dinheiro, tudo. Ela gastou. Ela foi atrás de curandeiro, de médico, de tudo. Foi atrás dos taumaturgos, os benzedores lá. E nada resolveu, gastou toda a sua riqueza, ou suas economias. Mas chegou um momento da vida dela em que ela teve que exercitar a fé dela. Que nem agora nós temos que exercitar a nossa, querida. Se a sua fé está fraca, se nada está dando jeito na sua vida, se você não está conseguindo isso, então é porque você está indo pelo caminho errado. Você precisa acreditar em Jesus e seguir o caminho de Jesus. Você precisa colocar os teus pés em cima das pegadas de Jesus. Você precisa caminhar sobre os passos dele. Eu sempre cito o livro e o filme, né? Em Meus Passos, o que Jesus faria. O que Jesus faria? É aquilo que eu e você devemos fazer. É o que Paulo está aqui nos ensinando, a pisar nos passos do Mestre. É bem simples.
Nós precisamos ter fé. Já estou quase encerrando. Se Jesus nos dá esses exemplos de cura, de milagre, trazendo para a vida dessas pessoas, a pergunta que eu faço, ele pode hoje também curar e libertar você, sim ou não? Jesus pode? Estou dando um tempinho para você pensar, Jesus pode ou não pode? Dentro de você, lá no fundo, o que está falando no seu coração? Que ele pode ou não pode? Vou te falar para você do que eu sou convicto, não é o que eu penso, é do que eu sou convicto. Jesus pode. Ele pode todas as coisas. Ele pode curar, ele pode libertar, ele pode fazer tudo, ele pode ressuscitar. Ele pode restaurar em todas as áreas. Ele pode, queridos. Todas as coisas. E eu posso passar também por tudo porque ele me fortalece, Paulo diz. Isso é extraordinário. Ele pode sim libertar você, curar você de todo mal. Declara em nome de Jesus Cristo, independente do que você fez ou sofreu no passado. Para de ficar se acusando daquilo que você fez. Só se arrependa de verdade. A palavra de Deus fala, se é aquele que se chama pelo meu nome, se me buscar, orar, qual que é a sequência mesmo? Se aquele que se chama pelo meu nome, se humilhar, me buscar e orar, e se arrepender dos seus maus caminhos, a palavra de Deus diz que ele ouvirá dos céus e trará o socorro, aleluia. Extraordinário, irmãos, eu estou sentindo uma presença extraordinária do Espírito Santo aqui no meu quarto. Avô, eu não sei se eu rio ou se eu choro. Mas de uma coisa eu sei, meus queridos, que ele cura, ele liberta de todo mal. Foi para isso que ele deu o seu sangue pela mim, pela sua vida. Está entendendo isso, não? É um mistério simples que é revelado a mim e a sua vida. Basta você fazer como o apóstolo Paulo. Caminhar para o alvo. Caminhar para o prêmio da soberana vocação. Aleluia. Da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, queridos. Em Cristo Jesus. E eu quero encerrar. Eu já estou bastante emocionado aqui, porque é uma alegria que está tomando conta do meu coração muito grande mesmo. Eu fui invadido aqui nesse lugar. E não invadido no mau sentido, mas inundado pelo Espírito de Deus. Você não tem noção como que eu estou me segurando aqui. Deus está curando pessoas agora, em nome de Jesus. Deus está curando você. Toma posse agora, uma unção de cura. Sabe por quê? Deus não está limitado lá dentro das quatro paredes, não. Deus está agindo agora. Através dessa palavra aí depende de você receber ou não. Eu estou recebendo aqui a presença de Deus. Eu não sei o que Deus vai fazer aqui, ou o que está fazendo na minha vida, mas eu sei o que Ele vai fazer na sua, se você acreditar. Na minha, o que Deus fizer tá bom, eu aceito, porque a vontade dEle eu entendo que é boa, e é perfeita, e é agradável. Aleluia. Alabachore calabachere andalabás. Orianda lamaia chorecante ui andarabachore calamás. Queridos, Deus está agindo de forma poderosa. Se você crer, você vai ver a glória de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre as pessoas que você ama. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu quero encerrar declarando a cura em nome de Jesus. Em Gálatas capítulo 5. Em Gálatas capítulo 5, versículo 1. Vou tentar ler. A palavra do Senhor diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permaneceis, pois, firmes, e não vos submetais de novo
a um jugo de escravidão, em nome de Jesus. Como muitas vezes nós ouvimos o Elvis cantando o ministério, eu não sou mais escravo, nem do medo, nem das coisas que eu fiz errado. Não, eu não sou mais escravo das coisas que eu fiz errado. Eu sou filho de Deus. Malaíde, Deus abençoe a senhora. Estamos com saudade, nunca mais a senhora foi na igreja, viu? A senhora precisa passar essa pandemia na igreja. Entendeu, queridos? Permaneceis, pois, firmes e não vos submetais de novo a um jugo de escravidão. Você é livre, meu irmão, você é livre, minha irmã, em nome de Jesus. O Espírito de Deus não está à toa em você, ele não está aí fazendo uma morada como os demônios fazem. Não, ele está aí para agir dentro de você, para fazer com que você continue avançando ao rumo da soberana vocação. Então não volte ao vômito, como os cães fazem. Toma posse dessa palavra, porque foi para a liberdade que ele te libertou. Então, queridos, em nome de Jesus, como essas pessoas foram curadas na Bíblia, a palavra de Deus não fala de nenhuma dessas que eu citei, que voltou e começou a passar de novo uma situação que passava antes. Quando Jesus fala para aquele homem do tanque de Betesda, ele fala: vá, e não peques mais para que não te suceda coisa pior. É o que nós ouvimos falar. Jesus amaldiçoa? Não. Mas nós podemos rejeitar a cura. Nós podemos rejeitar Jesus Cristo, se nós não conhecemos a verdade ainda. Uma vez que nós conhecemos a verdade, então nós somos libertos. Nesse momento eu quero fazer uma oração. E você vai colocar em oração aí as pessoas. Eu quero colocar a vida do presbítero Fábio, sua casa também, em nome de Jesus, presbítero Ziel, sua família, em nome de Jesus Cristo. Toda a igreja presbiteriana renovada central, o presbitério do Mato Grosso do Sul, que nós teremos uma assembleia semana que vem. Quero orar pela saúde de todos, quero orar pela saúde da minha amada esposa, que Deus venha curá-los por completo em nome de Jesus Cristo. Já repreendo em nome de Jesus, né, esses diagnósticos aí positivos. A gente está na expectativa do João, saiu o resultado, daqui a pouco eu vou consultar, e eu creio pelos olhos da fé que é negativo em nome de Jesus, e Deus vai realmente entrar com essa providência, já tem entrado em nome de Jesus. Oremos, né, já vamos fazer uma hora de live já, e acho que é o suficiente. Eu acho que o Espírito Santo já falou tremendamente ao seu coração, assim como também falou no meu. E foi extraordinário, irmãos, porque eu acordei muito cedo hoje, era 5 e pouquinho da manhã, 5h10 mais ou menos, e trabalhei muito duro hoje, no pesado mesmo, né, de carregar carriola, um caminhão, praticamente um caminhão de terra de carriola, batendo enxada, e suei, e trabalhei na chuva. E aí quando deu 5 horas eu falei: meu Deus, eu não sentei para tirar a palavra. Se eu tenho misericórdia de mim, dá uma palavra que hoje fala com a tua igreja de uma forma poderosa. E eu fui nos meus esboços de sermão, e li aqui, e li ali, e de repente Deus falou comigo nessa palavra extraordinária. Uma meditação de menos de 15 minutos. Isso não quer dizer que eu não fui aplicado àquilo que amém, Josi, em nome de Jesus. Vai dar negativo do Fábio. Mas é quando o Espírito Santo de Deus fala com a igreja, é assim, vem de forma arrebatadora, tirou todo o meu cansaço físico, me colocou um ânimo novo. Estou feliz, e olha que eu estou sem almoço, viu, minha amada esposa. Oremos sim pela Cristina Flores Silva, em nome de Jesus. Vai ter bebê essa semana, que venha em nome de Jesus com muita saúde. Amém? Que essa mãe também possa ter uma boa hora em nome de Jesus Cristo, como dizia antigamente, uma boa hora em nome de Jesus. Aleluia, queridos. Oremos a Deus. Paizinho querido, no nome de Jesus, nós queremos te louvar, bendizer o teu nome.
Paizinho amado, no nome de Jesus, eu quero apresentar diante do Senhor todas as vidas que têm acompanhado essa live hoje, aqueles que estarão assistindo no decorrer dos dias. Eu peço ao Senhor hoje, através da oração, a cura, Senhor, de corpo, alma e espírito, Senhor. Eu peço que o Senhor liberte, livre os teus filhos de todo mal, Senhor, em nome de Jesus Cristo, toda amarra de Satanás, toda investida do inferno contra a vida dos teus filhos, da tua igreja. Meu Deus, caia por terra hoje em nome de Jesus, todas as ciladas, armadilhas do inimigo, meu Deus, esteja repreendida e desfeita agora no poder que há no nome e no sangue de Jesus Cristo. Meu Deus, eu quero profetizar a cura do Covid-19, meu Deus, na vida dos teus filhos, Pai amado, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, no mundo inteiro, Senhor, em nome de Jesus. Restaura, Pai amado, Senhor, a saúde do teu povo, que nós possamos nos reunir como igreja, meu Deus, e como igreja, Senhor, nós possamos estar juntos em comunhão, nós possamos, Senhor, pegar nas mãos, nos abraçar, dar o ósculo santo, orar ajoelhados, próximos uns dos outros, Senhor, que nós podemos viver tudo isso de novo. Senhor, nós queremos te fazer um pedido todo especial nessa oração, como disse o salmista, Senhor, por favor, Senhor, não retire de nós o teu Espírito, Senhor. Não retire de nós o teu Espírito, Senhor, em nome de Jesus. Que os teus filhos entendam, Senhor, e que eles desfrutem da presença do teu Santo Espírito. O Espírito de Deus, eu sou grato a ti, Espírito de Deus, pelo discernimento, pela direção, pelo cuidado, pelo encorajamento. Obrigado, Espírito de Deus. Eu coloco a vida dos teus filhos nos teus braços, como pastor desse rebanho. Cura, liberta, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Queridos, que Deus te abençoe poderosamente. Receba a cura, o milagre na sua vida, na sua família, em nome de Jesus Cristo. Nós estaremos anunciando, provavelmente, quase 100% de certeza que nós teremos culto, sim, no domingo, com toda a segurança. Mas eu vou precisar saber também sobre o Ministério de Louvor, quem já vai poder fazer ou não o louvor. E a gente, em nome de Jesus, vamos poder se reunir na igreja. Amém? Continue orando uns pelos outros. Continue se preocupando com os da família da fé. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não posso deixar passar batido essa situação. Eu evito de falar essas coisas na live, mas você não pode fazer uma coisa e deixar de fazer outra também. Não deixe de enviar o teu dízimo e a tua oferta. Talvez você não saiba porque também as coisas estão dando errado na sua vida financeira, porque tem pessoas que desde que começou a pandemia não enviam mais. Então, como que você vai ter uma vida plena, abençoada, se você não cumpre o que você precisa cumprir? Procure o presbítero Hamilton, Você não pode ir à igreja, faça uma transferência para você ser abençoado. Deus vai abençoar a tua vida financeira. Nós estamos abençoando, ajudando os missionários. Você pode fazer uma oferta de missões também. Amém, queridos? E nós mantemos, a igreja continua com as suas contas em dias. Nós continuamos investindo na igreja. Esses dias roubaram lá nossos fios, a gente já providenciou tudo de novo. O presbítero Ziel, o irmão Evandro foram lá. Minha filha Thaís Roberta, Deus abençoe você, minha filha. Estou com saudade. Minha primogênita, Deus abençoe a Bia, o João e o Calebinho. Amém, queridos? Então, em nome de Jesus Cristo, exercita a sua fé aí também nos dízimos e nas ofertas. Amém, queridos? Que a maravilhosa graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo seja com todos vós. E a igreja diz bem forte, amém e amém, Jesus. Amo vocês, amo a vida de vocês. Minha esposa, estou morrendo de saudade. Deus abençoe. Nos veremos em breve em nome de Jesus. Grande abraço. Beijo no coração de cada um.